Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um instrumento bastante importante para as organizações. A aula de hoje nós vamos focar na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, um instrumento legal que vai orientar a disposição e destinação final dos resíduos pelas organizações. Vamos se aprofundar mais um pouquinho nisso? Vamos lá? Pois bem, você já ouviu falar sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Não? Você nunca ouviu falar sobre isso? Pois é, na aula de hoje nós vamos dar um direcionamento sobre os objetivos, os princípios, os instrumentos, do que trata, né? Qual o entendimento do Estado no que tange exatamente a isso. O que seria destinação ambientalmente adequada e o que seria disposição ambientalmente adequada. Qual a diferença de rejeitos para resíduos sólidos? Exatamente isso que nós vamos estar se aprofundando hoje. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos dar um enfoque sobre a grande problemática no entorno dos resíduos sólidos. Bem, a disposição inadequada dos resíduos sólidos acaba provocando graves problemas, poluições de uma forma geral. Problemas direcionados à contaminação do corpo receptivo hídrico, problemas relacionados à saúde pública, problemas relacionados a, enfim, impactos ambientais como um todo, que acaba ocasionalmente afetando as organizações no que tange aos crimes ambientais, ou seja, na inserção de multas, penalidades, etc. Tudo isso, as causas desses fatores, né, do aumento do crescimento dos resíduos sólidos, são ocasionados principalmente pelo aumento populacional, como nós já discutimos nas aulas anteriores, pelo crescimento desordenado das cidades, que é um outro fator também, a avidez do consumo, que nós também já havíamos comentado, o modo de produção e o consumo, principalmente no que tange a obsolência produtiva, obsolência planejada, né? Como nós vamos dar um enfoque mais acurado daqui a pouco. A mudança na forma de produção, principalmente com a produção de materiais, de produtos descartáveis, e, é claro, o uso incessante dos recursos naturais de grande monta. Tudo isso vem ocasionando o quê? Vem ocasionando os impactos ambientais, como nós já mencionamos anteriormente. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos veio exatamente para nortear, veio para dar esse direcionamento, esse ordenamento sobre a disposição e a destinação adequada desse tipo de resíduo. Na sua primeira definição importante, antigamente, logo no começo, as pessoas entendiam como resíduo sólido, faziam associação, resíduo sólido. O que seria o resíduo sólido? Resíduo sólido nada mais é do que o próprio lixo produzido. Só que quando nós tivemos o incremento desse dispositivo legal, exatamente a Lei 12.305/2010, ela trouxe uma nova definição de resíduo sólido, um novo entendimento de resíduo. Por mais que o nome seja resíduo sólido, mas o sólido, esse resíduo sólido, não necessariamente é puramente sólido. Então, o que seria o resíduo sólido? Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados, vejam só, no estado líquido, no estado semissólido, bem como nos gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, entendam que, dentro dessa compreensão, resíduo sólido não necessariamente é o lixo, mas ele pode ser entendido como todo efluente, líquido ou gasoso, né, emitido de forma inadequada.
Então, se eu tenho um processo de esgotamento sanitário lançado totalmente in natura num corpo receptivo, eu vou entender isso como uma disposição inadequada, possivelmente de uma residência, de um domicílio, ou bem como também de uma organização muito mais exemplificado, muito mais visualizado por uma organização fabril. E é exatamente aí o escopo da responsabilidade, principalmente a responsabilidade compartilhada, que trouxe essa legislação para as organizações o seu caráter fundamental, o seu caráter de compartilhar essa responsabilidade, responsabilidade antes que era destinada apenas ao Estado, e compartilhando isso com o quê? Compartilhando isso com a sociedade civil e principalmente com as organizações. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bem, aqui nós temos a classificação, alguns exemplos de resíduos sólidos, né? Nós temos a classificação dos resíduos quanto à sua origem, quanto à sua periculosidade. Quanto à sua origem, nós vamos ter resíduos sólidos provenientes de cemitérios, resíduos sólidos provenientes da construção civil, resíduos sólidos industriais, de saúde, agrocivil pastoril, resíduos provenientes de processos produtivos da mineração, resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos sólidos urbanos, eles têm um direcionamento, eles podem ser advindos tanto dos domicílios, né, domiciliares, bem como também provenientes da limpeza pública. Além disso, nós vamos ter, quanto à periculosidade, vamos ter resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Resíduos perigosos são aqueles resíduos que vão ter alto poder de patogenicidade, inflamabilidade, né? Corrosividade, enfim, são resíduos principalmente oriundos dos processos industriais. Então, aqui nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme eu mencionei, na Lei 2.305/, né, de 2010, que vai dispor exatamente sobre isso, vai dispor sobre os princípios, os objetivos, os instrumentos e as diretrizes relativas à gestão integrada e o gerenciamento adequado, né, desses resíduos. Então, alguns conceitos importantes serão enquadrados exatamente aí. O conceito, por exemplo, da logística reversa, né, a oficialização, a integração, né, dos catadores individuais, né, a padronização de alguns processos. Nós vamos ter também alguns princípios, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador. Então, a inserção de alguns conceitos, de alguns itens trabalhados na esfera legislativa, ou seja, no direito ambiental, sendo incorporados também a essa discussão. Bem como também as responsabilidades atribuídas, principalmente às organizações na sua origem, né? Mas também sendo compartilhadas com os distribuidores, com os consumidores, a responsabilidade do Estado, né? A responsabilidade de todos perante uma problemática que não é causada de forma uníssona, né? Somente por um agente. Então, nós vamos ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresentando os seus princípios, conforme eu mencionei. Princípios e objetivos. Princípio da prevenção e precaução. O princípio do poluidor-pagador, uma visão mais sistêmica do processo, a responsabilidade compartilhada, a gestão integrada, a articulação entre o poder público e o setor empresarial, tornando-se importante isso. Vejam, o princípio da precaução e da prevenção, uma das diferenças básicas, se dá exatamente diante da comprovação científica. Então, de um lado, eu vou ter uma ação preventiva no sentido de eu não ter ou obter um testemunho, eu obter uma prova científica do possível dano ambiental ocasionado por esse respectivo resíduo, e o outro é muito mais uma precaução diante de uma
de uma não informação oficial daquele possível dano e, em circunstância disso, eu vou me precaver em circunstância da existência ou não de um possível dano ambiental, de um possível fator, principalmente atrelado à saúde pública. Os principais instrumentos, a obrigatoriedade da elaboração de planos, tanto o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como os planos estaduais ou planos municipais, ou planos integrados, né, de controle, de gerenciamento desses resíduos. Quando se fala planos, tanto o plano nacional, mas principalmente os planos municipais ou os planos integrados de gestão, é importante observar a classificação que eu mencionei. Então, essa responsabilidade tem a ver exatamente com o dispositivo da política e relacionado com outros instrumentos legais, que direciona o melhor uso, a necessidade de você estar utilizando determinados instrumentos. E esses instrumentos nós vimos nas aulas anteriores, não sei se vocês estão lembrados, das 5 principais alternativas de gestão. E aí, das 5 alternativas de gestão, principalmente, nós vamos ter a prevenção, nós vamos ter a redução, nós vamos ter a necessidade do reaproveitamento, tratamento e, não tendo uma solução ou na existência de uma legislação que direcione a sua disposição adequada, nós vamos ter tão somente o seu encapsulamento ou o seu armazenamento, né, daquele determinado resíduo. Então, exatamente de acordo com o tipo de resíduo, nós vamos ter as orientações técnicas direcionadas para essas 5 alternativas, que nós já verificamos isso em aulas anteriores e agora nós estamos fazendo exatamente a integração, nós estamos fazendo a conexão desses conceitos já trabalhados anteriormente. A coleta seletiva, como outro instrumento importante a ser utilizado dentro das organizações, eu mesmo nas residências. A cooperação técnica e financeira entre as organizações, e aí nós estamos falando tanto na esfera pública, na esfera civil, né, e na esfera também empresarial. A implantação de programas de educação ambiental, tanto nas organizações, na escola, e também campanhas de educação ambiental como outro instrumento, um instrumento mais educativo, um instrumento muito mais preventivo, né? Os sistemas de informação, de gerenciamento, isso atrelado também com dispositivos de instituições de pesquisa. Nós vamos ter também o monitoramento como outro instrumento. Esse monitoramento hoje, ele acaba sendo integrado com algumas tecnologias, e aí nós estamos já adentrando no outro campo, nós já estamos adentrando no campo das chamadas cidades inteligentes, com o uso de alguns dispositivos, utilizando algumas ferramentas mais sofisticadas, na qual você, por um processo online, processo de Big Data, você vai angariar essas informações para poder intervir, para poder ter uma tomada de decisão de forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais profícua, né? Então, monitoramento, multas, fiscalizações, cadastros no que tange a determinadas organizações que possuem uma atividade com um potencial de um impacto ambiental significativo. É importante que essas organizações obtenham esse cadastro perante os órgãos ambientais. Então, percebam que são muitos instrumentos que acabaram de ser legitimados, né, em 2010, e tendo a sua função de ter uma maior operacionalidade para conter exatamente aquele problema que nós já estamos falando nas aulas anteriores, e aqui o foco maior está direcionado para os resíduos sólidos, né? A questão exatamente do descarte inadequado daquele produto, né, que perdeu a sua funcionalidade.
E os principais atores, chaves, que aqui eu vou colocar os 3 setores. O primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, né? Trabalhando exatamente de forma, vamos dizer assim, de forma integrada, trabalhando de forma compartilhada, trabalhando no sentido de integrar a responsabilidade advindo de um problema que não foi ocasionado somente por uma categoria, por uma área. Então, dessa forma, nós temos, assim, de uma visualização geral do que se trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai enfocar exatamente nisso, ela vai enfocar nas suas definições, vai enfocar nos objetivos, nos princípios, atribuição das responsabilidades e trazendo exatamente isso, trazendo ou oficializando, legitimando alguns conceitos. Os conceitos que são os conceitos de logística reversa, responsabilidade compartilhada, de coleta seletiva e também a legitimação de alguns atores sociais que antes eles estavam à margem desse processo, e aí eu me refiro aos catadores, e eles foram inseridos, eles foram compatibilizados como uma solução diante de um determinado problema. É importante também ressaltar que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela não trata dos rejeitos radioativos, tá? Os rejeitos radioativos, eles possuem uma legislação própria e eles não estão verbalizados, eles não estão contidos dentro dessa proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? Então, aqui nós temos algumas definições importantes que vale vocês estarem visualizando. Nós temos a diferença de área contaminada para área órfã contaminada. Área contaminada refere-se a local onde a contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de qualquer substância ou resíduos. Área órfã contaminada é a área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificados ou individualizáveis, não sejam conhecidos, né? Isso no que tange o quê? No que tange a atribuição de uma determinada responsabilidade. Então, quando eu tenho uma área órfã contaminada, nada mais é do que uma área contaminada, mas na qual você não conhece o causador do determinado problema, né? O poluidor pagador, nesse sentido. Outro, destinação final ambientalmente adequada e disposição final ambientalmente adequada. É importante vocês prestarem atenção nesses dois termos. O que é destinação e disposição? Isso daqui dá para matar pelas 5 alternativas, né? As 5 soluções do problema. Então, a disposição, nós vimos em aulas anteriores, a disposição nada mais é do que o quê? Quando você não tem mais o que fazer com um determinado resíduo, ele já passou por um processo de tratamento ou a legislação imputa um determinado procedimento como armazenamento, encapsulamento, você vai ter que guardar ele. Você vai ter que guardar em um local seguro de forma que ele não proceda a nenhum tipo de contaminação. Então, a destinação é entendida como o encaminhamento, seja para reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação ou aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Na verdade, a destinação é você iniciar um desses processos, iniciar uma dessas alternativas. A disposição não. A disposição é quando você não possui outra alternativa, hoje ainda não se tem um compromisso técnico, hoje ainda não se tem um legado científico, né? Um discernimento científico, ou não se tem um dispositivo legal que obrigue, que determine, que oriente o melhor uso. Então, diante disso, a disposição ambientalmente adequada nada mais é do que a distribuição ordenada de rejeitos. Opa, trouxe alguns conceitos, outros conceitos. Qual é a diferença de rejeitos para resíduos sólidos?
Resíduo sólido nós já vimos. Material, substância, objeto, né? Podendo ser ele sólido, semissólido. Aqui, ó, no estado sólido, semissólido, gasoso ou líquido. Dada, é claro, as suas particularidades. Rejeito são os resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos, e aí nós estamos falando de que processos? Processo físico, processo térmico, processo químico, processo biológico ou processos mistos, que é a integração exatamente desses processos que eu mencionei há pouco para vocês. Tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Então, ó, disposição final ambientalmente adequada. E aí eu vou ter o rejeito entendido exatamente dentro dessa perspectiva. Então, o resíduo sólido é quando ele vai passar por um processo. Ah, rejeito é um tipo de resíduo sólido, mas o resíduo sólido, quando eu entendo sendo apenas resíduo sólido, é a possibilidade desse tipo de resíduo ele passar por uma destinação ambientalmente adequada. Já o rejeito, não. O rejeito não possui, né, conforme nós vimos, nenhuma possibilidade de tratamento ou recuperação, e ele vai ser tão somente o quê? Vai ser tão somente disposto em local de forma adequada, né, de forma correta, de acordo com o dispositivo legal. Princípios. Bem, então aqui eu tenho alguns princípios. Primeiro princípio, prioridade das ações, que nós já vimos nas aulas anteriores. A não geração. Então eu tenho aqui não geração, que nada mais é do que a prevenção. Você modificar os processos, você modificar os insumos. O segundo princípio é a redução. Reduzir, seja reduzir o insumo, ou reduzir a poluição. Terceiro, colocou aqui como reciclagem. Só que a reciclagem, nós vimos em aulas anteriores, reciclagem é um tipo de reaproveitamento. Que aí nós vamos ter exatamente isso, nós vamos ter o reuso, vamos ter a recuperação, e vamos ter a reciclagem. Quarto, tratamento. E aí esse tratamento, vamos ter o físico, compactação, né? Prensas, os térmicos, principalmente em incineradores, né? Incineradores industriais. Nós vamos ter os químicos, processo de oxidação, e nós vamos ter os biológicos, a inserção de determinadas substâncias biológicas, né? Tipo patógenos, substâncias exatamente para... ou um conjunto deles. Processos, né? Vamos entender como mistos. E o último, disposição final, quando não se tem uma alternativa, né? Não se tem uma tecnologia, não se tem uma técnica ainda
acurada para desenvolver isso, e aí ele tem que ser tão somente armazenado. Ele tem que ser separado do processo. Então, nós vamos ter exatamente esses princípios integrados a, conforme eu mencionei, a prevenção e precaução. Responsabilidade compartilhada, nós estamos buscando enfocar bem, pelo ciclo de vida dos produtos, responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza, né? Ou seja, tanto das organizações que têm essa responsabilidade de coletar, de fazer essa produção dos serviços de limpeza pública. Conceito de logística reversa, que nós vamos estar mencionando e nós vamos estar abordando isso na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, que nada mais é do que um desses instrumentos, caracterizado por um conjunto de ações e procedimentos, que visa exatamente coletar e a restituição dos resíduos sólidos ao setor industrial, ao setor empresarial, ao setor corporativo, né? Para o seu devido reaproveitamento, seja através do reuso, recuperação ou processos mesmo de reciclagem. Ou, como alguns preferem, dando origem ao que nós chamamos também em aulas anteriores de mercados verdes. O que pode ser tão somente um resíduo, o que pode ser algo que deva ser, que eu não tenho uma solução, eu não consiga reintroduzir isso dentro do seu ciclo produtivo, né, dentro do processo, algo que possa ser tão somente um descarte, ele pode servir como matéria-prima para uma outra atividade, para uma outra organização, para um outro ramo. E aí, diante disso, nós vamos ter o quê? O surgimento de uma oportunidade diante de um determinado problema. Então, aquilo que você pagaria para fazer o descarte ambientalmente adequado, você pegaria aquele resíduo, ao invés de você pagar, você iria receber. Ou seja, tendo um consumidor, né, tendo alguém interessado, uma organização, uma empresa interessada nesse seu resíduo, você iria criar um outro mercado ou ter condições de fazer. Dado se você tiver a utilização de uma dessas alternativas aqui, por exemplo, estiver fazendo algum tipo de tratamento, né, para reaproveitar um tipo de matéria-prima, um tipo de insumo, né, ou um princípio ativo, você poderá tão somente estar comercializando também o que seria o resíduo, né? Acordos setoriais. Então, ele entende isso mediante aos planos, né? Mediante também, além dos planos, nós vamos ter as ações, os contratos que são feitos entre os três setores, entre o primeiro setor, o segundo setor e terceiro setor. E aí nós vamos ter esse discernimento sendo atrelados. Além, é claro, da própria coleta seletiva, que é um outro princípio, na verdade, é um instrumento que é orientado de acordo com esse princípio. Então, essa visão sistêmica desse processo, essa divisão das responsabilidades entre os atores, foi fundamental para a internalização da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Assim, ela se torna fundamental para as organizações, principalmente as organizações industriais, que têm um grande volume, né, desse material. Então, se tem uma grande quantidade, né, de sobras, se tem uma grande quantidade de matéria-prima, que muitas das vezes não é utilizada, e aí, diante disso, ela se vê diante de um problema, do que fazer com isso. Quando nós estivermos falando da logística reversa, vocês vão entender que essa responsabilidade não se atém somente do processo produtivo da organização, mas também ela se torna responsável também pelo descarte do consumidor. Ela se torna responsável pelo destino final daquele produto, embora esse produto não esteja mais de sua posse. Então, ela se torna responsável desde o início da sua produção. E aí nós estamos falando do processo logístico, no processo de fabricação,
no processo de venda e no processo também de pós-consumo. Por isso que na logística reversa nós vamos enfatizar o processo reverso, né, a logística reversa, tanto do pós-venda quanto também do pós-consumo. Então, quando eu tenho um tipo de embalagem, por exemplo, que foi descartada e é oriundo de uma determinada empresa, possivelmente eu posso ter a imputação de uma responsabilidade ali atribuída, né? É o papel da organização. Isso vai depender do quê? Isso vai depender do tipo de resíduo. Se for um resíduo entendido como resíduo perigoso, classificado como resíduo perigoso, a responsabilidade de lei é imputada àquela empresa. Então, quando nós temos, por exemplo, algumas empresas de bateria, por exemplo, aí de bateria, troca de óleo, coisas desse tipo, e aí ela coloca algumas promoções. Na entrega da sua bateria velha, você vai angariar desconto de não sei quantos % nessa bateria, né? Ou você vai fazer a troca. Então, isso nós chamamos o quê? Nós chamamos isso de câmbio verde. São algumas ações que essas empresas fazem exatamente porque ela possui a imputação de um dispositivo legal que obriga ela a estar realizando essa logística reversa. Então, ela pode fazer isso tanto no processo de coleta, ela ir atrás, ou no processo educacional, estimulando os seus consumidores e clientes a estarem fazendo a destinação correta, que seria devolver esse produto. Claro que nós vamos ver daqui a pouco todo tipo de produto, não, alguns produtos, alguns tipos de resíduos. E aí ela faz o processo inverso, a organização oferece algum tipo de benefício em circunstância disso, né? Ou então a empresa contrata uma outra empresa para estar fazendo essa coleta, ok? Mas isso nós vamos ver mais adiante. Então, uma coleta seletiva com pontos, o PEV, né? Ponto de entrega voluntária. Acaba sendo um outro mecanismo também utilizado pelas organizações. Ela pode estabelecer um PEV no seu próprio local, na sua própria fábrica, na sua própria loja, ou ela pode também entrar em parceria com um órgão público, ou com entidades, com associações, ou mesmo com organizações, com empresas que legitimaram o ponto de entrega voluntária. Tá? E é exatamente isso que nós temos do conceito de responsabilidade compartilhada, fazendo surgir um novo mercado para isso. E aí do mercado nós vamos ter a oficialização, a integração dos catadores individuais, tá? Que antes eram entendidos como aquelas pessoas que ficavam ali nos lixões, nos aterros, a céu aberto, tal, tudo, e hoje eles têm o quê? Hoje eles têm uma profissão, hoje eles são legitimados e eles têm uma responsabilidade importante. Ok? Isso de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então aqui, logística reversa, que nós citamos, né, fizemos a referência no slide anterior, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, vejam, são obrigados a implantar o sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público, ou seja, tirando a responsabilidade tão somente do Estado, tirando a responsabilidade da prefeitura, mas atribuindo a responsabilidade também a essas respectivas organizações. De limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, tanto os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, além, é claro, dos consumidores. Mas, principalmente, obrigando a esses atores sociais, esses atores chaves, conforme mencionei anteriormente, a terem uma responsabilidade. Aqueles que trabalharam com o quê? Agrotóxicos, né? Tanto no que tange às embalagens, quanto nos próprios produtos. Tá? Pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista, e produtos eletroeletrônicos. Antes nós tínhamos também a imputação de outros medicamentos. Mas aqui vai depender do tipo de medicamento, né? Então essa obrigatoriedade no
que tange a implantação dessa logística reversa para as organizações que trabalharem com esses respectivos produtos. Então, elas se tornam obrigadas a implantar o sistema de logística reversa. Então, se você trabalha numa empresa que possui esses respectivos resíduos como descarte dos produtos produzidos, é claro que você vai ter que conhecer muito mais sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e, é claro, compreender a implantação, como o funcionamento da logística reversa na sua empresa, na empresa que você trabalha. Calma, logística reversa nós vamos ver na nossa próxima aula, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre o quê? Sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tudo bem? Ok? Vamos lá? Algumas proibições que são direcionadas também para as organizações, né? Então, para as organizações, na verdade, para os 3 setores, nós vamos ter: são proibidas as seguintes formas de destinação e disposição final de resíduos: lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos, né? Aí eu vou ter tanto mar, água doce, água salgada, lagoas, né? Aqui no caso de Manaus, igarapés. Lançamento in natura, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de ação, né? Ou seja, ele puro, a céu aberto, executados os resíduos de mineração. Então, todos os resíduos você não pode ter a sua destinação ou a sua disposição final sem nenhum tipo de tratamento. A única exceção disso, nós vamos ter os resíduos de mineração. Os resíduos quanto à origem, que nós mencionamos anteriormente. Queima a céu aberto ou em recipiente, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade. Então, se torna o quê? Se torna um crime ambiental. Isso está disposto na Lei da Vida, né? A Lei de Crimes Ambientais. Então, jamais poderá ser feito a queima. Quando se fala em incineração, não é a incineração desse modelo aí, incineração a céu aberto. É a incineração de forma adequada, chamados de incineradores clínicos ou outra tecnologia na qual se tem uma canalização dos gases, se tem um tempo, ou seja, é um processo muito mais científico, é um processo estudado, é um processo tecnológico, inclusive de reaproveitamento. Reaproveitamento, seja o reaproveitamento dos gases, reaproveitamento da matéria, né, do rejeito, do resíduo, enfim. Nós vamos ter isso sendo operado de outra forma. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as atividades. Não poderá ter utilização dos rejeitos dispostos como alimentação. Isso daqui é principalmente aonde? Principalmente em aterros sanitários, em aterros a céu aberto, em vazadouros a céu aberto, né? Catação, e aí eu estou falando dos vazadouros a céu aberto, os famosos lixões, né? Não se pode ter nenhum tipo de prática de catar lixo sem nenhum tipo de separação, nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de procedimento adequado para aquele uso. Então, quando eu tenho ali o caminhão de lixo que pega o lixo, chega num determinado local e vai, né, e faz o seu descarte, faz a sua ali disposição. Aí vem outro caminhão, não pode haver nenhum tipo de ação de catação nesse tipo de ambiente. Ok? Criação de animais domésticos nesses locais. É uma atividade também que não poderá ser executada, tanto na sua disposição e principalmente na disposição de resíduos ou rejeitos. Fixação de moradias temporárias ou permanentes, não poderá haver nenhum tipo de aproximação desse tipo de residências nesses locais, né, onde ocorre essa disposição final, e outras atividades vetadas pelo poder público, né? Atividades, é claro, comerciais, isso de acordo com a esfera
de cada localidade. Então, percebo, aqui nós estamos falando da destinação e aqui nós estamos falando das atividades aonde esses resíduos foram dispostos, né? As suas proibições. Tá ok? Bem, revisão de conteúdo. O que nós vimos hoje? Nós vimos os problemas ambientais ocasionados pelos resíduos sólidos, problemas principalmente atrelados à poluição, à saúde pública, escassez de matéria-prima, né? Problemas também de contaminação, problemas de catástrofes ambientais, aí eu estou falando de alagamento, desmoronamento, né? Em casa, enfim, são consequências, tanto consequências econômicas, consequências sociais e, é claro, consequências também ecológicas. Nós vimos a classificação dos resíduos sólidos, e aí a classificação, nós vamos ter classificação de acordo com a norma quanto à sua origem e quanto à sua periculosidade. Aqui é perigoso, não perigoso, e quanto à sua origem, nós vamos ter domiciliares, industriais, agrocivil pastoril, nós vamos ter uma gama, né? Aqui, perigosos e não perigosos. Nós vimos sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, do que trata exatamente da apresentação de algumas definições, princípios, objetivos, instrumentos, responsabilidades. As definições, né? Definição de rejeito, resíduo, definição do que é uma destinação e uma disposição, a diferença entre os dois, né? E área contaminada. Área órfã contaminada. Princípios, alguns desses princípios de logística reversa, também nós vimos, e algumas proibições da política direcionadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Aqui nós vamos estar encerrando mais uma aula, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Faço a recomendação de vocês estarem assistindo esse vídeo, né, fala um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos para complementar o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam acompanhando e aprofundando no material, nos artigos que estarão sendo disponibilizados a vocês. Espero que vocês possam estar estudando e transformando uma realidade. Assim eu encerro mais uma aula, acreditando, enfim, na evolução técnica, profissional e pessoal de vocês, ok? Aguardo vocês no próximo encontro. Bye, bye.